Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os seres vivos e o solo. Bom, pessoal, o solo ele não é algo morto, né? Ele não é composto apenas por fatores abióticos, ou seja, fatores que não são vivos. No solo existem fatores bióticos, fatores vivos, que são bactérias, fungos, né, que são chamados de micro-organismos, e também existe a presença de alguns animais. Bem, quem são os micro-organismos? Como eu já falei, são as bactérias e os fungos. As bactérias e fungos, elas são responsáveis, né? Eles são responsáveis pela decomposição de tudo aquilo que cai, toda a matéria orgânica que cai ali no solo. Então, se um animal morre e ele cai ali no solo, ele vai se decompor. Quem vai fazer a decomposição são as bactérias e fungos. Quando folhas caem, né, ficam no solo, você observar, você vai passar alguns dias, vai olhando, quando você vê que aquelas folhas vão ter sumido. Por quê? Porque os fungos e as bactérias decomporam aquelas folhas. Então, pessoal, os fungos e bactérias, eles são decompositores, importantíssimos para o solo, porque eles pegam a matéria orgânica, né, morta, decompõem essa matéria e essa matéria vira nutrientes para o solo. Olha só, exemplo de fungo. Todo mundo aqui já deve ter visto na sua casa uma laranja assim, né? Quantas vezes a gente esquece uma laranja na fruteira da nossa casa e aí quando a gente vai pegar ela tá toda cheia de bolor? Pois bem, os fungos eles podem se apresentar em forma de bolor, em forma de cogumelo, de orelha de pau e leveduras, né? Então alguns fungos a gente consegue visualizar. E esses fungos, eles decompõem. Aqui, por exemplo, ele está decompondo essa laranja. Essa laranja ela não serve mais para ser consumida por nós, não é mesmo? A gente também pode ver que às vezes os fungos eles agem até dentro da geladeira, não é verdade? Porque às vezes a gente deixa um tomate, uma fruta, um vegetal dentro da geladeira e quando a gente vai observar, né, vai pegar aquele vegetal, aquele legume, ele está apodrecendo pela ação dos fungos. E as bactérias, a gente não tem, né, como ver, a gente não tem uma foto aqui de uma bactéria, né? Com certeza, existe sim fotos de bactérias, né, feitas pelo microscópio eletrônico. Mas as bactérias, elas não são visíveis a olho nu, né? A gente não consegue ver ela com os nossos olhos, sem o auxílio da microscopia. E as bactérias e fungos, elas têm esse papel. Elas, quando elas se alimentam dos restos mortos, elas utilizam apenas uma parte. A outra parte desse alimento, né, desses nutrientes, elas deixam na natureza. Por isso que elas são tão importantes, né? Por isso que esses seres são tão importantes para o solo. Bem, todo mundo aqui também já ouviu falar sobre adubação orgânica, né? Compostagem. Muitas vezes a gente fala assim, vamos pegar o restinho das cascas que foram utilizadas aí na cozinha e vamos colocar na horta. Vamos pegar a casca do ovo e vamos colocar na horta. Tudo isso, né, é adubação orgânica. É porque esses resíduos vão estar no solo, os micro-organismos vão decompor esses resíduos e deixar os nutrientes da decomposição no solo, deixando o solo mais rico. E além, pessoal, das bactérias e fungos, que são micro-organismos, nós também temos alguns animais presentes no solo, como as minhocas, né, que são anelídeos. Elas são muito importantes. Quando a gente vai pescar, né, e utilizar a minhoca como isca, a gente cava, né, o solo e a gente retira as minhocas para fazer de isca. As minhocas, elas fazem o seguinte, elas têm dois papéis importantes. Elas fazem túneis no solo, que elas vão cavando o solo e arando o solo, fazendo com que o solo não fique muito compacto. Quando o solo é aerado, ele tem mais oxigênio, né? Então o solo, ele fica um solo mais rico em oxigênio. E além de aerar o solo, outro papel importante que as minhocas têm é que elas produzem o humus. O humus é um adubo natural muito importante para o solo. As minhocas, elas se alimentam dos nutrientes presentes no solo, né, que os micro-organismos deixaram lá no solo, e esses nutrientes vão passar pelo tubo digestório dos anelídeos, das minhocas, e elas vão defecar, né, e as fezes dela vai ser o humus, que é o material nutritivo que deixa o solo rico. Lembrando também que existem as formigas,
também que fazem um papel importante, né? Porque elas também movimentam o solo, né? Elas também fazem esse papel de aerar o solo. E, pessoal, lembrando que um solo rico, ele é muito importante para as plantas. Por quê? Porque as plantas, elas vão fazer fotossíntese e elas vão retirar, né, com suas raízes, água, sais minerais e os nutrientes presentes no solo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima.